Convido os irmãos para nós abrir a palavra do Senhor em Hebreus. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que a estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciado. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exultai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito, por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foram contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra aqueles que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Pai, te louvamos, Pai, por mais esse momento, onde a Tua palavra, Senhor, foi aberta, e agora nós carecemos, Pai, do socorro do Teu Espírito Santo nessa noite, para falar a cada um de nós. Senhor, o Senhor nos trouxe nessa noite. Muitas vezes nós achamos que nós é que viemos hoje, mas foi o Senhor quem nos trouxe. Mas o Senhor nos trouxe com um propósito, Senhor, de revelar a pessoa bendita do Teu Filho amado, Jesus Cristo, a cada um de nós. Por isso, Senhor, esse tempo, entregamos as nossas vidas ao Senhor, entregamos o nosso coração, entregamos a nossa mente, Senhor. Trazemos cativo a nossa mente ao Senhor nessa noite, para que a Tua palavra encontre livre caminho para perfurar os nossos corações, para expor o nosso coração a cada um de nós, e, Senhor, que haja arrependimento em nossas vidas, Pai. Por isso nos ajuda nessa noite. Senhor, não queremos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos, Senhor, mas nós queremos sair daqui transformados, Senhor. Nós queremos sair daqui com o nosso coração em desespero, Senhor, porque
Tu fizeste uma obra perfeita através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Revela essa obra em nossos corações. Senhor, faz com que nós andemos na sinceridade da palavra do Senhor. Ó Senhor, tira tudo aquilo que é nosso. Tira os nossos pensamentos, tira os nossos desejos. Senhor, esse tempo é Teu, usa para a Tua glória, Senhor. Transforma as nossas vidas. Ó Senhor, ajuda a Tua igreja. Que o Santo Espírito tenha total liberdade de transformar as nossas vidas nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. É com muito temor e tremor, irmãos, que eu quero estar diante de irmãos nessa noite para falar um pouco desse livro de Hebreus. Esse livro é tão precioso e a gente vai se ater nesse ensino, né, do capítulo 3. É um tremendo de um ensino e também um tremendo de uma exortação, para nós poder sondar o nosso coração e ver onde nós estamos, né? Então, irmãos, esse verso 3, ele abre, esse capítulo 3, ele abre falando assim: por isso, santos irmãos. Por isso é porque ele está ligando algo lá atrás. E eu quero chamar a atenção para aquilo que ele abre no capítulo 1, né? A partir do verso 1, dizendo assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelas qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. É esse Jesus, é esse Senhor que nós precisamos, irmãos, com o coração temente a Ele, olhar. Por isso que ele abre aqui: por isso, irmãos, por isso, santos irmãos, sabe? Então isso precisa chamar a nossa atenção, irmãos, porque nós fomos chamados a sermos santos, não por qualquer pessoa, mas por esse Senhor maravilhoso, esse que é a imagem do Deus invisível, esse que sustenta todas as coisas, esse que fez essa obra perfeita para nós e está assentado à destra da majestade. É Ele, irmãos, é esse Senhor que nós podemos nos achegar. É esse Senhor que nós precisamos sondar o nosso coração. Será que é Ele quem domina? Será que é Ele quem governa as nossas vidas? Irmãos, a palavra do Senhor, ela tem se tornado cada dia nesses últimos tempos, cada dia mais firmes para nós, cada dia mais, com mais exortação. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, por obedecer ensinos de homens, ensinos de demônios, sabe, irmão? Então nós precisamos olhar para a palavra e ver e perceber que essa palavra realmente perfura o nosso coração, para que nós possamos sondar onde nós estamos, né? Quem é esse Senhor que tem chamado cada um de nós? Irmãos, como nós precisamos, sabe, de ter uma realidade espiritual com o Senhor, para que as nossas vidas sejam vidas transformadas e não vidas transformadas por esse mundo. Não, irmão, nós precisamos ter uma posição diante do Senhor, porque a apostasia está aí. Nós estivemos estudando agora há poucos dias com o nosso irmão Luiz Fontes, que esteve aqui conosco, falou tanto sobre a apostasia, e é uma realidade da nossa época, da nossa geração. Ela está no nosso meio. Por isso que nós precisamos sondar, porque muitas vezes, se nós não cuidarmos, nós podemos nos encontrar
no meio dessa apostasia e tendo o nosso coração voltado para esse mundo. Nós somos uma propriedade exclusiva de Deus. Isso precisa chamar a nossa atenção. Propriedade quer dizer, Deus é o nosso dono absoluto. Agora nós precisamos ver o que nós estamos fazendo para esse Senhor. Estamos sendo governados por Ele ou governados pelo mundo? Então, irmãos, esse primeiro ponto aqui, ele chama a nossa atenção, dizendo assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, né? Nós fomos chamados, irmãos, para participar da vocação. Nós fomos vocacionados. Isso quer dizer, nós fomos chamados por Deus para participar juntamente com Cristo. Herdar, nós somos, a palavra de Deus diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, tudo aquilo que Cristo herdar, Ele nos dará juntamente com Ele, para que nós possamos estar ali diante dEle, sendo aqueles que estão na presença desse Senhor maravilhoso eternamente, né? Então, como nós precisamos cuidar nesses dias em que nós estamos vivendo? Como estamos vivendo, né? Como estamos encarando essa circunstância? Nós somos homens e mulheres celestiais ou nós somos terrenos? Sabe? Ou nós amamos mais as coisas desse mundo, mais os prazeres desse mundo do que ao Senhor? Como nós precisamos, porque, irmão, nós somos participantes dessa vocação celestial, né? Antes de terminar esse verso, olha, vai comigo aqui, não desmarque aí, mas em 2 Timóteo capítulo 1, por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Olha que verso, irmãos. Vou repetir, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, irmãos, quantas vezes nós temos tido medo de falar do Evangelho? Quantas vezes nós temos tido medo, irmãos, de orar pelas pessoas? Quantas vezes nós temos nos acovardado? Irmão, nós recebemos espírito de poder, nós não recebemos espírito de covardia, nós recebemos espírito de amor, de poder, de moderação, né? O verso 8 diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Veja só, irmãos. Agora olha esse verso 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Amém? Olha, irmão, nós fomos chamados com uma santa vocação, sabe? E a vocação que o Senhor tem falado para cada um de nós, é para nós. E essa vocação nossa é sermos santos, sabe? É para nós sermos santos. Lá em Efésios capítulo 1 vai dizer que nós fomos chamados antes da fundação do mundo, para sermos santos, separados para Deus, sabe? Então, como nós precisamos considerar essa vocação celestial nossa, nesses dias em que nós vivemos, para nós não nos afastar da santidade de Deus, sabe? Então, voltando para Hebreus, vamos prosseguir nesse capítulo, nesse verso 1 do capítulo 3. Então, irmãos, a nossa vocação ela é celestial. Aí ela segue dizendo assim: considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Sabe? Então nós precisamos
considerar. E considerar, irmãos, é algo que você vai pegar firme. É algo que você não vai simplesmente pensar naquilo, mas quando eu considero alguma coisa, eu paro tudo, né? Eu paro tudo para que eu possa considerar aquela situação, né? Vamos colocar aqui quando você está fazendo faculdade, você chegou no dia da prova, né? Aí eu tenho tal matéria, eu tenho que considerar aquela matéria, quer dizer, eu tenho que me debruçar naquela matéria para que eu possa, eu não vou ter outro foco, eu não vou ter outro pensamento, eu tenho que me dedicar naquela matéria, porque entre aquela matéria que vai cair na prova. E nós, irmãos, precisamos muitas vezes considerar a nossa vida diante do Senhor. O que está acontecendo conosco? Qual é o meu chamado, né? Qual é a esperança que Cristo tem? Qual é a minha esperança? Minha esperança, irmãos, é que o Senhor volte o mais rápido possível e eu possa estar com Ele. E essa precisa ser a nossa esperança, cada um de nós. A esperança nossa é de um dia nós sermos, o nosso corpo sermos redimido. Então, irmãos, esse livro de Hebreus, ele vai falar da jornada cristã. Nós vamos encontrar alguns ensinos muito preciosos, mas algumas exortações muito firmes, para nós considerar como que nós estamos andando nessa jornada que nós estamos tendo aqui nesse lugar, nessa terra, né? Será que nós estamos considerando que nós somos peregrinos, que a nossa cidadania não é aqui, é nos céus, a nossa cidadania é celestial? Precisamos olhar para isso, irmãos. Então, esse verso 1, nós precisamos considerar esse sumo sacerdote da nossa confissão, né? Aí ele vai para o verso 2, o qual é fiel aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Então Deus é que constituiu. E agora vai falar, Moisés era fiel. Agora nós temos esse sumo sacerdote, que é considerado muito maior do que Moisés, né? E aí ele diz no verso 3, Jesus todavia tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que a estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciado. Agora Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Olha que precioso. A qual é a casa? Nós somos a casa, né? Aí, mas tem um porém aqui, irmãos. Tem um se. Precisamos considerar esse se, né? A qual casa somos nós, se guardarmos firmes até ao fim a exultação, ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Irmãos, esse ser, ele vai percorrer a Bíblia toda, porque o Senhor nunca vai arrombar o nosso coração. O Senhor nunca vai botar nós contra a parede e vai dizer assim, ó, você de hoje em diante é meu. Não. Ele nos buscou, sabe? Nós estivemos considerando hoje pela manhã, Êxodo capítulo 19, onde o Senhor diz assim para o povo de Israel, eu vos vejo como o que eu fiz aos egípcios e como eu vos tirei com asas de águia e eu trouxe vocês a mim. Então eu tirei vocês de lá, não para vocês viver da forma com que vocês querem. Eu tirei vocês para vocês serem meus, sabe? E não é diferente conosco, irmãos. Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, mas não para nós vivermos, agora eu estou livre do inferno,
Está tudo tranquilo. Creio no Senhor, não perco a minha salvação. Agora eu vou viver do meu jeito, né? Irmãos, que tragédia. Que tragédia. Porque quando nós fomos tirados das trevas para a luz do Senhor, para sermos dele e não mais sermos nós, né? Não mais nós. Os irmãos querem lá vou só ler lá em 1 Coríntios, vai nos falar assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, irmão, nós fomos comprados por preço, e preço de sangue, né? Por isso que o Senhor diz que lá nós somos uma propriedade exclusiva de Deus, porque foi pago o preço, né? Foi pago. Então, irmãos, como nós precisamos considerar que nós somos a casa de Deus, né? Lá em Efésios, capítulo 2, lá vai falar que nós somos edificados junto, templo do Espírito Santo. Então nós somos aquelas pedras que quando nós somos edificados juntos, nós formamos o templo do Espírito Santo, que é a igreja de Deus. Então isso é muito precioso. Cada um de nós é o templo, é a casa de Deus. É por isso que lá um texto já bem conhecido nosso, que em João capítulo 14, 23, o Senhor Jesus diz assim: aquele que me ama, guarda a minha palavra, e Deus o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então nós somos esse templo. Se nós guardamos a palavra de Deus, se esse ser que está aqui for uma realidade em nossas vidas, sabe, nós temos o Deus triuno vivendo em nós. E aí você começa a olhar para essa natureza, você começa a ver as estrelas, você começa a ver todo esse universo, e esse Senhor que cuida de tudo isso, cuida até as estrelas, Ele chama pelo nome, e aí você vê toda essa beleza, e você vê Ele habitando dentro de você. Como que vai entender isso? Sabe, isso tem que jogar nós, sabe, em humilhação diante aos pés do Senhor, e agradecendo, sabe, porque esse Senhor que tem tudo isso se esvaziou a ponto de vir morar dentro do meu coração, a ponto de ir para aquela cruz para poder me comprar, para poder comprar você, sabe, irmãos? Então isso precisa chacoalhar, e precisamos que realmente essa palavra ela perfure o nosso coração, para que nós possamos ir aos pés do Senhor. Porque não adianta, irmão, nós sair daqui e dizer assim, agora a palavra que veio hoje no meu coração, agora em diante eu vou obedecer ao Senhor. Porque em Êxodo 19, também o Senhor dizendo assim: se o povo andasse nos caminhos do Senhor, se o povo obedecesse ao Senhor, eles seriam uma nação santa, seria um povo de propriedade exclusiva de Deus, né? E aí quando Moisés traz essa notícia para o povo, né, que Moisés tinha subido ao monte, tinha recebido do Senhor, trouxe para o povo disse assim: beleza, então tudo que o Senhor falou, isso nós faremos. Mas logo depois, algum tempo depois, ali eles fizeram um bezerro de ouro, para deixar o Deus vivo, e fizeram um bezerro de ouro para eles mesmos, sabe? Então não adianta nós queremos dizer assim: agora eu achei o caminho, agora eu vou. Sabe para onde que nós temos que ir, irmãos? Aos pés do Senhor. Esse é o lugar. E chegar lá e dizer assim: Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração. Vê se há em mim, Senhor, um caminho mau, e guia-me pelos caminhos eternos. Sabe, esse é o caminho nosso, esse é o andar nosso. Porque quem vai transformar as nossas vidas vai ser o Senhor, vai ser o caminhar com o Senhor.
Vai ser quando ele convida lá em Mateus 11, dizendo assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sabe? Aprender do Senhor é o segredo. Mas para nós aprender do Senhor, nós precisamos estar aos seus pés, andar com ele, botar aquele jugo. O jugo é aquela canga, onde o Senhor está num lado e nós no outro, e nós vamos andar, nós vamos se espernear, mas nós estamos ao lado dele, ele vai nos ensinar, sabe? Então é uma caminhada, irmãos, que o Senhor vai trazer aos nossos corações, né? E nós temos aqui na sequência, irmão, do verso 7 até o verso 11, uma palavra que deve mover os nossos corações, porque todos nós conhecemos o andar do povo de Israel. Todos nós já sabemos que o Senhor tirou aquele povo do Egito com mão poderosa. O Senhor julgou todos os deuses do Egito, abriu o mar vermelho e fez esse povo passar, e deu a sua lei para esse povo. E mesmo assim esse povo, todos aqueles que saíram do Egito, acima de 20 anos, ficaram prostrados no deserto, exceto Caleb e Josué, né? Por quê? Por causa da incredulidade, sabe? A incredulidade. Então, irmãos, como nós precisamos. Então aqui, verso 7 vai falar assim: assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, né? Não endureçais o vosso coração. Então, irmãos, será que nós temos ouvido a voz do Espírito Santo falando conosco? Sabe? Porque, irmãos, eu penso que no nosso reunir não tem pensamento de homens, não tem direção de homem, tem a palavra de Deus. E se nós temos tomado a palavra como inspirada de Deus, nós precisamos crer que essa palavra é o Espírito Santo falando aos nossos corações, sabe? Então, será que nós temos observado, será que nós temos nos dobrado a essa palavra que tem sido falado para nós, né? Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os nossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: eles sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Amém? Então, irmãos, eles andaram 40 anos e não conheceram os caminhos do Senhor. Que tragédia! Que tragédia para a nossa vida, irmão, nós vivermos a vida toda aqui confessando o Senhor, mas não conhecendo esse Senhor que está sendo anunciado para nós. Isso precisa mudar as nossas vidas, porque quando a palavra ela entra em nós, meu irmão, ela precisa mover toda a nossa estrutura, para que então haja mudança nas nossas vidas, né? Então, irmãos, esse povo andou por 40 anos, e não conheceram, não se atentaram para o Senhor, né? E eles tentaram o Senhor mesmo diz lá que eles tentaram, esse povo já me tentou 10 vezes, mas graças ao Senhor, que o Senhor é um Deus longânimo, Deus é um Deus de paciência, Deus é um Deus de misericórdia, né? Mas eu quero ver uma situação que aconteceu lá no deserto, irmãos, para nós sondar o nosso coração. O povo, quando saiu do Egito, passou o Mar Vermelho, e eles começaram a murmuraram pela água de Meribá, que era uma água amargosa, né? Murmuraram contra Moisés e Arão. Então o Senhor mandou pegar uma árvore que tinha lá, jogar o galho dentro, e aquela água se tornou boa.
murmuraram pela comida, né? Que com saudade dos pães, da carne do Egito, dos pepinos do Egito. Então, mas só que o Senhor foi trazendo eles até Monte Sinai, né? Então, nesse primeiro ponto, nós vamos ir, depois nós volta aqui em Hebreus novamente, mas vamos lá para Êxodo. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sinai, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morridos pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matar-nos de fome toda esta multidão. Amém? Então aqui eles estão ainda caminhando em rumo ao Monte Sinai, e eles murmuram por saudade da carne, saudade daquela mordomia que eles tinham, e lá eles eram escravos, agora eles estavam livres. Irmãos, eles não confiaram que o Senhor poderia cuidar deles, alimentar eles, porque eles viram a mão poderosa de Deus julgando o Egito, eles viram as pragas, né? E o Senhor, num determinado tempo das pragas, o Senhor fez separação, aonde havia escuridão na terra do Egito, lá em Gósen tinha luz. Quando caiu aquelas pedras, aquela enxurrada de pedra, no Egito, em Gósen não caiu nada de pedra. Então o Senhor, eles viram isso, eles viram a mão do Senhor abrindo o mar vermelho, eles passaram a seco, eles viram os egípcios naufragando na água, né? Então eles viram aquele poço de água onde tinha água amargosa, daqui a pouco aquela água ficou saudável para eles beberem. E aqui eles olharam e viram que não tinha, que estavam com saudade daquela, porque eles não confiaram que Deus poderia. Então Deus então manda para eles codornizes. Então o Senhor estabelece o maná, para que todos os dias pela manhã eles pudessem colher o maná. Mas naquele dia, à noite, eles iriam comer carne, né? Então aqui nós vamos ver a partir do verso 8 agora. Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixeis contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. E aqui precisa chamar a atenção nós. Irmão, nós estamos satisfeitos com a nossa vida, nós cremos no Senhor, confessamos o Senhor, nós estamos satisfeitos com a vida que o Senhor tem dado para nós, está tudo tranquilo conosco, ou nós estamos murmurando porque não estamos contentes? Irmãos, se nós estivermos murmurando, nós não estamos murmurando contra a circunstância, nós estamos murmurando contra Deus, porque nós vimos que nós fomos comprados por Deus, pertencemos a Ele. Então tudo aquilo que acontece conosco, o Senhor não perdeu o controle, né? Às vezes nós estamos passando por uma grande tribulação, mas nós precisamos ter plena convicção que naquela tribulação o Senhor está passando conosco, porque nós somos dele e Ele é nosso. Então nós precisamos ter plena convicção de que Ele está ali junto conosco.
Isso nos dá clareza, isso nos dá força, isso nos dá condição de passar por aquela tribulação e não pedir para o Senhor: Senhor, tira-me disso, faz, Senhor, pelo amor de Deus, tira-me. Não, Senhor. Senhor, me dê força para que eu possa passar, porque eu sei que o Senhor está passando junto comigo. E quando eu sair lá fora, eu vou estar mais forte, né? Então, irmãos, aqui o Moisés falando para eles: ó, o Senhor falou que vai dar carne, vai dar o maná para vocês, né? E aí agora vai para o verso 13 desse mesmo capítulo. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Então, irmãos, essa murmuração que o povo teve aqui, o Senhor trouxe codornizes para eles. O Senhor deu carne para eles, né? E o Senhor lhes mandou o maná pela manhã. E não aconteceu nada, tudo tranquilo, né? Mas agora, e aí eles caminharam mais um pouco e aí chegam no Monte Sinai, né? E ali no Monte Sinai eles recebem então toda a provisão espiritual que eles precisavam ter. Quando eles chegam no Monte Sinai, irmãos, eles ficam 11 meses parados ali no Monte Sinai. E nesses 11 meses e alguns dias que eles ficam parados ali, eles recebem a lei, eles recebem toda a instrução que precisavam para que então eles pudessem viver na dependência do Senhor, né? E a gente pode ver isso aqui logo à frente aí, irmão, no capítulo 19. Vamos olhar esse texto que nós já estamos aqui perto. Então eles chegaram no Monte Sinai, Moisés sobe ao Monte Sinai, e aí tem aquela conversa com Deus, que Deus desce ali e começa a instruir o povo, fala para Moisés, para que Moisés trouxesse, instruir o povo, né? Então aqui fala assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhes disse: assim falará a casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos acheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me serei reino de sacerdote e nação santa. São essas palavras que falará aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Amém? Então veja só, irmãos, eles chegaram no Monte Sinai, então eles ficam um tempo, recebem aqui as primeiras instruções. Moisés ele sobe ao Monte Sinai. Durante esse tempo que ele fica aqui, ele sobe 11 vezes. 11 vezes ele sobe, e cada vez que ele sobe, o Senhor instrui ele para que ele traga a palavra e ensine o seu povo. Mas, então eles saem do Monte Sinai e andam. E aí eu quero só chamar a atenção dos irmãos, porque até aqui, até esse momento, eles murmuravam contra o Senhor. E o Senhor não fez nada com eles. Por quê? Porque eles não tinham recebido a instrução da parte do Senhor. Eles tinham visto as maravilhas. Eles tinham visto, né? Eles estavam, como que nós podemos dizer para nós hoje, eles estavam como que recém-nascidos. Eles estavam bebês espirituais, assim como nós éramos. Mas houve um dia que o Senhor começou a nos instruir. E aí as responsabilidades começaram a vir. O peso da vida cristã precisa ser algo real para nós. Agora nós vamos ir para Números, capítulo de número 11. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios,
pelo que os filhos de Israel tomaram e choraram também, disseram: quem nos dá comer carne? Lembremo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, da cebola e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, nenhuma coisa vemos senão este maná. Amém? Então, os irmãos percebem, eles já tinham saído do Monte Sinai, andado já uma temporada diante do Senhor, né? Então eles voltam a ter aquele desejo lá do Egito, voltam a querer aquela vida tranquila, aquela vida de escravidão que estavam lá no Egito, né? Mas agora veja, irmãos, a partir do verso 18, falando assim: dize ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne a comer. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfadeis dela, porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós. E choraste dizendo dele, dizendo: por que saímos do Egito? Amém? Então, irmãos, olha aqui a resposta do Senhor para eles. O Senhor então diz para eles: vocês vão ganhar, vocês querem carne? Então vocês vão comer carne 1 mês. Vocês vão comer carne 1 mês, vocês vão se fartar, vocês vão... E aí, se nós continuarmos lendo, irmãos, quando eles começaram a comer aquela carne, o Senhor mandou a peste junto para o meio deles, e morreu muita gente. Por quê, irmãos? Porque já tinham conhecimento. Lá atrás, eles pediram a mesma situação, o Senhor deu para eles, mas não julgou eles. Mas agora o Senhor julgou eles. Por quê? Porque já tinham conhecimento. Eles já tinham uma caminhada com o Senhor. Eles tinham uma vida com o Senhor. Eles estavam vendo as maravilhas do Senhor, mas eles olharam para o Egito. E o Egito, irmãos, tipifica para nós o mundo. E aí a grande pergunta para mim e para você: como está a sua vida em relação a esse mundo? Qual é os teus desejos? Teus desejos é para o Senhor ou para esse mundo? Sabe, isso precisa ser algo, irmãos, que nós precisamos ir aos pés do Senhor, para que Ele sonde o nosso coração, para que Ele veja como é que nós estamos, sabe, e realmente que possamos ter um arrependimento diante dEle, para termos uma vida de caminhada com Ele. Para tomarmos a nossa cruz e seguir o Senhor, nós precisamos negar esse mundo, né? Como diz Paulo: o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Isso quer dizer, eu não vejo nada de atrativo nesse mundo, nada de atrativo nesse mundo. E de contrapartida, o mundo também não vê nada de bom em mim, porque eu não satisfaço o desejo desse mundo. Eu não ando no conceito desse mundo, sabe? Então isso precisa ser algo bastante real para nós, né? Vivermos nós. E aí também nós precisamos considerar, irmãos, quando eu falo nada de desejo desse mundo, não quer dizer que nós tenhamos que sair desse mundo. Nós temos que trabalhar nesse mundo, nós temos que negociar nesse mundo, mas esse mundo não pode ditar as regras para nós cristãos, porque nós somos um povo celestial. Nós não devemos negociar como o mundo negocia, porque nós somos um povo separado, sabe? Então isso precisa ser algo bastante claro para nós, porque se nós amarmos esse mundo, o Senhor vai nos entregar. Porque o grande problema nosso, irmãos, não é
não é, o Senhor conduzindo nós. O grande problema nosso é se o Senhor tirar as mãos de sobre nós e nos deixar nós andar no nosso próprio caminho, sabe? Aí é uma tragédia, né? Aí é uma tragédia. Então nós precisamos considerar essas situações para que sondar o nosso coração, né? Voltemos lá para Hebreus. Nós devemos considerar aquilo que o Senhor fez lá atrás para olhar, irmãos, porque o Senhor foi muito duro, o Senhor foi firme com aquele povo, e aquele povo ouviu os profetas, como nós lemos aqui em Hebreus capítulo 1, o Senhor nos falou pelos profetas, mas nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. Agora, irmãos, quanto mais severidade não vai ter nas nossas vidas, porque o Filho foi entregue, o Filho morreu, né? Por isso que aqui no verso 12, ele diz assim, ó: tende cuidado, de 12 de Hebreus capítulo 3, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Tá? Tende cuidado, sabe? Então a palavra ela está cheia de advertência para nós, para que nós não tenhamos um coração incrédulo, um coração endurecido, sabe? Um coração onde a palavra não penetra, sabe aquele coração que o Senhor fala lá no semeador, aquele coração na beira do caminho, né? Que é onde a palavra foi semeada ali, quando ele vai, e aí veio as aves dos céus e comer aquela semente, quando ele vai trazer para os seus discípulos, ele diz que aquela palavra na beira do caminho é a palavra que foi semeada no coração, mas veio o diabo e arrebata a palavra do coração. Então essa palavra, irmão, nós precisamos misturar ela com a fé e se agarrar nela e dizer: aqui não, Satanás, aqui é do Senhor, sabe? Viver no Espírito traz essa conotação de viver olhando para o Senhor, né? Então, e aí ele vai trazer uma série de situação mostrando, né, aqui no verso 13, falando assim ainda sobre a complementação desse verso 12, fala assim: pelo contrário, exultai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. E aqui nós temos mais um C, né? Portanto, porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, né? Então, irmãos, como a palavra traz uma conotação, porque nós somos participantes da vida de Cristo, a vida dele, sabe? Então, como isso precisa ser algo muito prático e real para nós. Aí no verso 15 ele vai dizer assim: porquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, né? E aí ele vai dizer, começar a mostrar tudo aquilo que nós olhamos lá, aquele povo no deserto, não foram eles, né? Aqui falando primeiramente sobre que eles ouviram, como diz aqui no verso 16, ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram, né? Não foram de fato todos que saíram, então eles se rebelaram, né? Aí no outro, e contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram? Então, o primeiro ponto, indignaram-se, depois pecaram. E o verso 18, e contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? E aí, por final, a incredulidade. Então, irmãos, é essa situação que nos afasta de Deus, né? Como diz lá em Isaías
59, se eu não me engano. A mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, sabe? Seus olhos não estão encobertos, mas o que encobre os nossos olhos, os olhos do Senhor conosco? Os nossos pecados, sabe? Então nós precisamos compreender, irmãos, que a vida que o Senhor veio trazer para nós é vida em abundância, mas sempre Ele vai chamar a nossa atenção, dizendo assim, porque Ele vai sempre trazer a segunda exortação para nós, dizendo assim, ó, cuidado, se você quiser, você vai ter tudo de mim. Agora, se você não andar segundo o meu desejo, você vai acabar perdendo tudo aquilo que eu fiz por você, sabe? Então o Senhor, Ele é muito sério, irmãos, e nós precisamos considerar. O Senhor é muito sério, né? E para encerrar, eu quero trazer um texto de 1 Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Amém? Irmãos, esse é um texto que precisa chamar atenção, que é um texto para nós cuidar, porque nos últimos dias, e nós estamos realmente vivendo os últimos dias, e se nós formos ver, irmãos, o cristianismo do modo geral hoje está dessa forma, né? Está apostatando-se da fé, está buscando os seus próprios interesses, como diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, estão sentindo coceira nos ouvidos e querem, e têm levantado homens que falam coisas que afaga o coração deles, sabe, e que dá alegria para eles viver. Mas a palavra de Deus é diferente. A palavra de Deus vem sempre nos exortando, sempre nos cortando, sempre mostrando o perigo que nós corremos, né? Então nós vimos 2 vezes o Senhor dizendo assim: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Quando o Senhor repete, né, é porque é urgente, é porque nós precisamos sondar, nós precisamos cuidar do nosso coração, para nós ver aonde nós estamos, para que haja um arrependimento, irmãos, e voltemos aos pés do nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Amém? Querido Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais esse momento na Tua presença, Senhor. Rogamos pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor nos trouxe nessa noite. Agradecemos, Senhor, pelas exortações que o Senhor tem trazido a cada um de nós. E nós te pedimos, Senhor, sonda o nosso coração. Pega firme conosco, Senhor. Que o Espírito Santo não desista de nós, mas que haja um arrependimento da nossa parte, Senhor, para que nós possamos ser curados, Senhor. Quantos corações aqui nessa noite, Senhor, estão doentes, estão angustiados, Senhor, estão com pensamentos malignos, Senhor. Sonda, Senhor. Somente a Tua palavra, somente o Teu querer pode expor o nosso coração para que haja arrependimento, Senhor, e nós voltemos para os caminhos do Senhor. Ajuda, Senhor. Quantas vezes, Senhor, quantas coisas temos feito que tem desagradado o Senhor. Quantas murmurações temos tido, Senhor. Perdoe-nos por Tua graça, Senhor. E leva-nos pelos caminhos eternos. Revela Cristo. Ó Senhor, seja longânimo para conosco. Ajuda-nos. Visita o nosso coração e transforma as nossas vidas, Pai. Nós te pedimos por misericórdia, Pai. Nós te pedimos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor.